Salve, salve, moçada! Está começando mais um episódio do O Criador de Fantasias. Aqui é o Barão falando diretamente do palco da casa mais tradicional de rock de Curitiba, o Crossroads. É isso aí. E, moçada, tem Secos e Molhados na área. O ex-integrante do Secos e Molhados, Gerson Conrad, está aqui conosco hoje, cara. É um prazer imenso Igualmente. te conhecer e poder estar contigo. E claro, não podemos esquecer dele, o Luiz Kunze, autor do livro O Criador de Fantasias, o diretor e produtor desse nosso projeto. Fala, Luiz, como é que tu tá, bicho? Imensidade, prazer estar aqui contigo também. Um momento muito interessante, tá? De estar do lado do Gerson, um fundador, criador do Secos e Molhados. Foi uma das maiores revoluções que eu vi 10 anos depois, nos anos 80, eu acho 81, que eu comecei a ver Secos e Molhados assim, do lançamento deles. E eu nunca mais parei de ver a transformação musical, entendeu? A revolução musical, porque nessa época nós estávamos numa repressão e eu peguei o finalzinho da ditadura e eu acho que eles mexeram a cabeça do povo brasileiro, porque eu lembro, né, eu vi num vídeo, né, um show de vocês no Maracanãzinho, acho que foi em 74, que as pessoas, eu vi as filhas, as pessoas chorando, uma coisa assim, que poucas vezes eu vi igual. Então, assim, para mim, que adoro a Revolução, eu tenho uma pergunta para fazer. Neste momento, ou no próximo momento, você ainda pretende fazer uma revolução no palco da vida? A carreira artística te permite sempre tentar revoluções, né? Sonhar, né? Sonhar, né? Então, para mim, cada palco, cada apresentação, sabe, é um início nesse sentido. Entre Amigos reúne cerca de 16 músicas, parte de trabalho inédito, né? Parte releituras dos sucessos dos Secos e Molhados e uma pequena parte de releitura dos meus trabalhos solos ao longo da minha carreira. Uma música nova que você vai lançar? Tem, que é o seguinte, eu tive a sorte de assinar um contrato com a Quarup Produções, lá de São Paulo, e dia 7 agora de agosto vai estar em todas as plataformas digitais um single chamado Eterno Aprendiz, que é uma composição minha com letra de Marília Biduani, uma compositora mineira. Eu estou de guitarra Bernardo Zampieri, bateria Léo Carolo, baixo Gui Rosier e teclado Terciano Albuquerque. Comigo, Gelson Conrad, a gente forma um quinteto acrescentando meu violão e minha voz, né? Que maneiro. A sensação deve ser, né? Tipo, o que te levou a voltar para os palcos? Na verdade, eu nunca parei, né? Sabe assim, o que eu fiquei, infelizmente, foi fora da chamada grande mídia, né? Sabe? Até a década de 80, eu corria muito na Raia 1, né? Sabe assim? Então gravei muito Fantástico, Globo de Ouro, essas coisas que te mantêm na mídia, né? Mas a partir dos anos 80, sabe assim, eu senti que deu uma decaída nesse sentido, né? Mas, na verdade, eu nunca parei de fazer shows, né? Sabe, ano a ano, sabe assim, são 50 anos de estrada, 50 anos de shows, né? Que legal. E você é arquiteto ainda? Sou arquiteto. Sou arquiteto. Trabalhei muito com arquitetura, né? Sabe assim, que foi exatamente o período que eu me dediquei mais à arquitetura, porque a música não estava me sorrindo bem, sabe como é que é? Sabe, não estava me dando o retorno esperado, e então eu me dediquei mais à arquitetura, mas nunca deixei a música, na verdade, né? Sabe, todo ano, por menos que eu não fizesse nada, eu fazia pelo menos, sabe,
um show a cada mês, assim, Não digamos. pode ficar parado. É. Você, então, dá para dizer que é um arquiteto do som. Para os Secos e Molhados, como é que é? Tinha o gênio lúdico, o gênio criativo e o gênio arquiteto, né? Que é você. Não, então, mas eu acho que arquitetura e música, sabe, são artes que vibram, sabe, com a mesma intensidade, mas em patamares totalmente distintos, sabe? Inclusive, eu fico normalmente muito irritado quando eu vejo documentários falando que arquitetura e música, sabe, andam, sabe, na mesma plataforma. Não, são artes que têm a mesma intensidade de brilho, mas realmente, sabe, em patamares totalmente distintos. Eu vejo isso. Como diz, né? A música é feito o tempo, né? É. A arquitetura é fazer monumento é feito lugar. Puxa. Para quem não sabe, Moraci Durval foi empresário do Secos e Molhados, que trabalhou com eles no auge do Secos e Molhados. Nesses 50 anos, você encontrou um outro Moraci Durval? Olha, Luiz, honestamente não, né? Inclusive foi uma coisa assim, o Moraci tentou trabalhar comigo logo depois da ruptura do Secos e Molhados, né? E aí acabou trabalhando um pouco mais com o Ney do que comigo, né? E depois eu acabei ficando meio que sem empresário artístico, sabe, durante muito tempo. E fui tocando minha vida da maneira que eu podia, né? Sabe, assim, né? À frente das negociações, das oportunidades, né? Para shows, para contatos com gravadora, enfim, né? Sabe, eu trabalhei muito tempo sozinho. Eu tenho uma curiosidade, porque naquele primeiro disco de vocês tem 4 cabeças. Tem 4 cabeças, mas E no primeiro show de vocês só estava vocês só 3. 3, exato. Mas isso pelo seguinte, quando nós montamos a banda, né, que nós convidamos os músicos, que foram o Marcelo Frias, que é o quarto elemento da capa, né, o Willy Verdaguer, que era baixista, o Emílio Carreira, de teclado, o John Flavin, de guitarra, e o Sérgio Rosadas, de flauta. Nós abrimos a oportunidade para que todos eles virassem Secos e Molhados. E o único que disse que toparia foi o Marcelo. Daí nós fizemos a capa. Durante a produção da capa até o lançamento, ele resolveu que ele preferia ser assalariado do que... Caramba, ele deve ter se arrependido, hein? Muito, muito. Né? Mas essa é a história dos Beatles, né? O cara que saiu também. E aí não dava mais para, como é que se diz, para mudar, né, sabe, aquela produção da capa, tal, não sei o quê. Então ele está na capa, né, sendo o quarto elemento, que todo mundo, meio fantasma, né, porque daí no palco não aparecia maquiado, não aparecia. Aí, né, como eu trabalho muito dos anos 80 para cá, uns músicos, eu conheci alguns músicos que eles falaram que os Secos e Molhados, eles diziam, eles já recebiam as músicas prontas, música, melodia, arranjo. Eu queria saber essa curiosidade. Quem criava tudo isso? Era você ou era o João Ricardo? João Ricardo. Não, o João Ricardo assinou, sabe, nos 2 discos, a maior parte de número de composições, né? Mas, por outro lado, assim, todo o trabalho foi desenvolvido junto comigo, né? Ocorre que... Dos 2 discos. Dos 2 discos, né? E ocorre que João era um músico que eu considero, sabe, um músico mediano, sabe, não era nenhum virtuoso, nenhuma coisa, mas era uma pessoa muito criativa, né? E ele fez indiscutivelmente um belíssimo trabalho, tanto que virou o sucesso que virou, né? Mas eu tenho a minha contribuição, né? Que é a Rosa de Hiroshima, que é meu carro-chefe, que é a música sobre ela depois. que é a música que
que quando você fala em Secos e Molhados, é a primeira música referência. Né, a nossa chamada toda vai ser uma Rosa de Hiroshima. E aí, como é que se diz? Daí compus É o Rei, que é letra do João Ricardo, né, nesse primeiro disco. E daí nós tínhamos um combinado na época, logo depois do sucesso do primeiro disco, que era assim, ter um número, uma divisão mais equitativa em número de composições para o segundo disco, né? Ocorre que o João Ricardo atropelou esse meio de campo e, de repente, sabe, em meio a compromissos e viagens que nós tínhamos ido para o México, tal, ele pegou e disse assim, já tenho o disco pronto. O que ele não contava foi que a censura, né, barrou 4 músicas, sabe, assim, né, sabe, vetou 4 músicas, sabe, que ele tinha pronta para a composição do disco, e a Continental precisava de, no mínimo, 10 músicas para compor um LP, né? Como tinham sido proibidas 4, ele ficou com 9, né? Daí chegou desesperado no estúdio e falou, pô, eu preciso de uma música assim, né, que você componha, não sei o que. E eu estava brincando no piano, brincando mesmo, porque eu não sou pianista, né? Sabe? Fora do estúdio, que estava tendo uma sessão de gravação, mas tinha dentro do estúdio um piano. Quando chega Paulinho Mendonça, que já tinha sido o letrista do Sangue Latino, um tremendo sucesso de Secos e Molhados no primeiro disco, e pega e fala assim, olha, já eu compus essa letra, essa madrugada, né? E eu estava brincando no piano, fazendo na tecla, né? Sabe? Só isso, né? Uhum. Aí eu bati o olho na letra e fiz, não vou buscar a esperança na linha do horizonte. Falei, nossa, isso aqui, cara, cabe, né? Aí foi assim do começo ao fim da composição e foi uma felicidade geral, né? Quando eu fiz a música no estúdio, imagina, em meia hora, sabe assim, foi uma coisa louca. Daí os músicos ficaram numa felicidade tamanha porque não tinha nenhum blues de peso naquele disco, sabe? E Delírio veio dar esse peso, né, que faltava que com legal. Blues. Diz que foi ela que puxou as outras músicas. Daí isso explica-se pelo seguinte, João Ricardo fez questão de estar já no rodapé do segundo disco, sabe? Falando o seguinte, todas as composições são de João Ricardo, exceto o Delírio de Gerson Conrad. Quando o disco foi para quando o disco foi para a mídia, né, para imprensa, para tal, não sei o quê, para rádios, as pessoas chamaram a atenção exatamente o Delírio. Então ela foi a primeira música a ser tocada como música de trabalho, né? Para quem não sabe, olha só, o Secos e Molhados era de Mato Grosso, né? João Ricardo e o Gerson Conrad. Por isso que nós estamos falando sobre eles. Porque, por exemplo, Secos e Molhados acabaram por causa de um componente do grupo, João Ricardo, ou cada um de vocês tem culpa? O que vocês acham? Assim? Eu acho que foi uma coisa de maturidade, um pouco de ganância, sabe, na época, por parte do João Ricardo, que foi indiscutivelmente o mentor, né? Para as pessoas entenderem, nós éramos vizinhos, eu e o João Ricardo, de mesma calçada. Morávamos a coisa de 50, 60 metros, sabe, entre a casa dele e o edifício que eu morava, né? O apartamento que eu morava. E aí, esse edifício que eu morava em São Paulo foi um dos primeiros a ter uma infraestrutura, sabe, de quadra poliesportiva, mesa de ping-pong, esse tipo de coisa. Então ele virou um point de reunião da garotada do bairro, né? E foi jogando ping-pong que eu conheci João Ricardo. Nessa né? época, quantos anos vocês tinham? Eu tinha 17 anos de idade. Caramba! Eu comecei com 17 fazendo essas doideiras. E o João Ricardo, acho que ele é 3 anos mais novo, né? Ele já estava com 20 anos de idade. Aí, daí passamos uma tarde conversando, né, sobre música, descobrimos que tínhamos um gosto muito comum, né, daquilo que estávamos escutando, né, antes de nos conhecermos, e de repente ele fala assim, olha, eu tenho a intenção de criar um grupo
mas com trabalho autoral, não um grupo cover como já existiam muitos, né, sabe, na época, né? Eu falei, pô, esse é meu desejo, né, sabe, realmente estou dentro, brinquei com ele, né? E nessa brincadeira, sabe, começamos a desenvolver o que viria a ser os Secos e Molhados. E aí, isso foi em 1968, 69. Daí, em 1971, a gente fez uma tentativa, eu, o João Ricardo e um vizinho nosso que era percussionista, um grupo chamado Eric Expedição, que não queria dizer absolutamente nada esse nome, né? Era E de Eduardo, Rick de Ricardo e C de Conrad, sabe? Era uma bobagem desse o Eric, né? Mas esse grupo não teve, sabe, além de uma nota nos Diários Associados ou Folha de São Paulo, não me lembro mais, não teve nenhum tipo de importância, né? E foi o que levou à confecção do que viria a ser os Secos e Molhados. Daí, em 1971, estávamos só eu e João Ricardo como dupla, né? Eu falei para o João, eu falei assim, João, nós somos intérpretes de nossas composições, né? Nós não somos cantores. Quando eu me refiro a cantor, um cantor profissional que saiba realmente cantar. Quando você falou isso? Em 71 para ele, né? E daí, coincidentemente, nós ficamos conhecendo a Luli, da dupla Luli e Lucina. E a Luli falou assim, olha, eu tenho essa pessoa que canta no Rio de Janeiro, né? Aí nós pegamos, no dia seguinte, entramos numa litorina, que era o trem que levava para o Rio de Janeiro, e acordamos no Rio às 6h30 da manhã para... Nem existe mais. Assim, nem existe mais. Daí fomos lá para o Morro de Santa Teresa, onde morava a Luli, e à tarde... Andaram no bondinho de Santa Teresa, subiram o morro lá. Sim. Nossa, fantástico. E aí, à tarde, o Ney chegou para nos conhecer, né? E assim, a empatia foi logo de cara, né? Tanto que ele topou fazer o trabalho logo de cara, né? Acontece que ele demorou um tempo, né? Sabe, ele não veio no dia seguinte para São Paulo. Ele estava na aeronáutica ainda? Não. Ele vivia de artesanato nessa época. Ele era hippie, né? E aí ele demorou um tempo para chegar em São Paulo, né? Aí uma tarde eu estava em casa, ele tocou a campainha e falou assim, e aí, cadê o trabalho? Eu vim para ficar, sabe? Foi a partir daí que isso foi outubro de 1971, quando nós viajamos para o Rio, acho que foi mais ou menos meados do ano, ele demorou, sei lá, uns 4, 5 meses para chegar em São Paulo, né? E aí a gente deu início ao que viria a ser aquilo que o público conheceu realmente como Secos e Molhados. Caramba, foi fantástico. A coisa de Deus é bruxaria. Uma vez eu vi o Ney falando, não sei, porque tem muitas verdades, muitas né, coisas assim, são meio artísticas. Há de se fazer um hiato assim, que é o seguinte, né, com o sucesso, né, que o Ney Mato Grosso alcançou, né, sabe, ao longo desses mais de 50 anos, tal, não sei o quê, aquilo que ele fala ninguém contesta, né? Ainda que seja em verdade. Não sei se ele já contou para você ou se você já viu isso aí, porque eu acho nesse dia que eu estava no almoço lá na casa daquele filho do dono da Prêmio Sharp, né? Fazia o Prêmio Sharp. Sei. E aí eu escutei, McLean, lá. Eu escutei eles conversando e o Ney falou que a carreira dele, acho que foi nesse dia aí, né? Ele falou que a carreira dele, ele foi numa cartomante, eu não lembro se foi no Brasil, foi fora do Brasil, e a cartomante começou a dizer tudo que aconteceu na carreira dele. Só que ele era hippie nessa época. Ele falou, não, vamos embora, essa mulher tá doida, não sei o quê. Não sei se você sabe dessa história. Não conheço essa história. Entendeu? Mas eu pensei assim, pô, será que ele nunca voltou nessa mulher para saber? Mas olha só, depois do Secos e Molhados, você lançou um disco com a Zezé Mota. Com a Zezé Mota. Pela Som Livre. Pela Som Livre foi meu primeiro trabalho solo. Por que com a Zezé Mota? Por que com a Zezé Mota? Porque... Eu explico. Eu vinha de um trabalho de responsabilidade
de todo o floreio vocal que você escuta nos Secos e Molhados, era eu que fazia, né? Então, eu nunca tinha me escutado cantando em solo, na primeira voz. Eu estava acostumado a me ouvir fazendo backing vocal, né, vocais, enfim, né? E eu estava com 21 anos de idade nessa época, sabe, muito menino ainda, né? E me deu uma certa insegurança de assumir esse compromisso com o primeiro disco, né? Cantando sozinho, né? Nessa época, eu havia convidado o Márcio Antonucci, que era um dos integrantes da dupla, os VIPs da época da Jovem Guarda, né? Que eu conhecia desde garoto, e convidei para ele produzir o seu produtor de estúdio, né? do meu disco, né? Se eu tivesse ouvido o Márcio, eu teria gravado sozinho, porque o Márcio era radicalmente contra. Não pelo fato de ser Zezé Mota, mas de eu dividir meu nome com qualquer pessoa naquele momento que eu estava saindo de um sucesso, sabe, astronômico, e ele falava, você não precisa disso. Mas você dividiu tudo meio a meio com ela, assim, como sim, se fosse... É isso que era estranho. E aí eu convidei para a gente trabalhar, né, como dupla, né, e ela topou num primeiro momento. Fizemos uma série de shows, coisa e tal, mas durou muito pouco. Foi uma coisa que eu vejo que ela nunca fala de você. A carreira dela é depois de você. Então, eu não entendi do isso. Ex-Melodia para frente. Do Ex-Melodia para frente, Porque assim, ó... Essa é a coisa que eu nunca consegui, ao longo desses 50 anos, esclarecer com a Zezé Mota, né? Você se dá bem com ela? Não teve nenhum problema? Nunca teve problema. A gente esporadicamente já se viu algumas vezes ao longo desses anos todos, mas nunca sentamos para conversar realmente, saber por que ela renega esse trabalho, né? Porque num primeiro momento, quando eu percebi que ela não falava, que ela não citava esse disco, né, sabe, eu entrei no site dela, coisa e tal, e realmente ela não tocava no assunto, né? Ela falava, sabe, que a carreira dela havia começado com Luiz Melodia e tal, não sei o que. Eu falei, bom, só tem um disco que comprova que não, né? Sabe que... Falando na Som Livre, posso entrar com um pouco de comentário? Foi com o André Midani que começou as telenovelas, as músicas, trilhas sonoras para telenovelas, né? de músicas, canções. Você chegou a trombar com o Lulu Santos nessa época? Eu conheci o Lulu nessa época. Isso aí já foi nos anos 80? Não. Ele era vivo ainda. Desculpa, eu estou meio gripado. Não. Faz parte. E é Curitiba, né? Eu já ia falar. E aí o que acontece é o seguinte, eu conheci, ele estava no Tímana, né? E na verdade, eu na época, quando montei o grupo no Rio de Janeiro, eu chamei o Paulinho de Castro, que era um dos integrantes do Tímana, que era o guitarrista, né, para tocar comigo, né? E criei um certo, sabe, incômodo no Tímana por causa desse convite, né? Mas não era intencional, é que ele era um bom músico, né? O Lulu era muito ciumento, né? As coisas dele. Conheci o Lulu. Mas enfim, mas você estava falando música de novela, né? Eu quando assinei, quando eu estava negociando o meu primeiro disco, né? Em 1974, final de 74 para 75, eu tive a oportunidade de assinar ou com a Odeon, ou com a Som Livre. E eu dei preferência à Som Livre exatamente por causa dessa conotação deles terem, sabe, uma televisão, que era a Rede Globo, né, para divulgação, e essa coisa de trilhas de novela, né? Tanto que no meu disco existe uma música chamada Um Resto de Sol, que foi tema do personagem principal da novela, chamava-se O Maestro, se eu não me engano. Né? Só que a Som Livre engatinhava nesse sentido. E então eles chegaram para mim
na época do lançamento, não só do disco da novela, quanto do meu disco, e falaram o seguinte: olha, ou a música entra no disco da novela ou entra no seu disco. E eu perguntei pro João Araújo, eu falei assim, mas João, por que não nos dois? Um, sabe, vai alimentar o outro, vai né, divulgar o outro. Não, um disco vai divulgar o outro. E eles eram completamente, sabe... não contra, mas, sabe, não tinham ainda noção desse mercado, de coisa e tal. Depois E aí mudou. que aconteceu, né? Sabe assim, durante os 100 e poucos capítulos primeiros, sabe, minha música era tema do maestro, de repente, sabe, numa segunda tiragem do disco da novela já não entrou mais. Caramba. E aí foi exatamente o momento que eu cancelei meu contrato com a Som Livre, porque eu achava que era um erro de marketing imperdoável, né? E daí eu falei assim, bom, eu vou... Não, eu falei, eu acho que não vou ter dificuldade para assinar com outra gravadora, né? Ocorre que o Guto Graçamelo, que já faleceu agora há pouco tempo, né, fez literalmente minha caveira, sabe, no meio artístico. E eu demorei de 1975 até 1980 para voltar para Continental Discos em São Paulo e gravar meu segundo disco. Foram 5 para 6 anos. E aí deu uma parada boa, né? Porque tirou. Né? Apesar que nos anos 80, Os Molhados ainda estava... Estava, né? Mas daí tive a infelicidade de pegar, você citou os anos 80, né? Que os anos 80, sabe, na minha maneira de enxergar o mercado fonográfico, ele foi regido por aquilo que eu chamo literalmente de caga-regras, né? Sabe, ou seja, sabe assim, eram diretores artísticos de gravadoras que, sabe, encostavam seus barrigões atrás de um salário monumental e, sabe, e determinavam caminhos do que era ou não sucesso, sabe? Só que nunca ninguém teve bola de cristal, né, nesse sentido. Então eu achava aquilo uma bobagem. Eu bati de frente, sabe, em algumas discussões com grandes nomes desses diretores aí. Aí começa apadrinhamento, E aí o que acontece? Quando eu lanço o meu disco em 1981 pela Continental, ainda hoje eu considero aquele disco, sabe, um disco que estava 20 anos à frente do seu tempo, sabe, para você ter uma ideia, né? Eu escuto aquele disco hoje, ele é atual, sabe, ainda hoje, mais de 50 anos depois, né? Mais de 40 anos depois, aliás. Ocorre que a Continental fez esse disco quando chegou num segundo momento, estavam pintando no mercado, aquele pessoal todo dos anos 80, né? Sabe, que era, como é que se diz? Barão Vermelho, Lulu Santos, Marina, Lulu Santos, Marina Lima. Que é o Menino do Rio, que começou a fazer Erva Doce. Tinha Albertinho do Recife, mas era mais de guitarra, mas ele estava também. Enfim, tinha todo esse tipo de coisa, que eles vinham com um trabalho meio, se você analisar hoje em dia, a gente tem exatamente essa dimensão, sabe assim, parecia clichê, né, sabe assim, você escutava você não via novidade no próximo grupo, no próximo... E eu tinha uma visão totalmente diferenciada, e foi quando eu me afastei, sabe, literalmente da coisa, eu falei assim, não, eu vou dar um tempo até essa maré baixar, né? Só que o que eu não percebi, porque eu tinha me dedicado a sobreviver mais com a arquitetura nesse período, foi que eu deixei passar mais de 3 décadas para voltar a gravar, né? Mas eu não senti esse tipo de baque porque eu fazia shows, entendeu? Então, eu tinha oportunidade de mostrar meu trabalho novo, aquilo, sabe, que era, né, o caminho, né, que eu tinha do tipo de música que eu fazia, sabe, em apresentações ao vivo, né? Mas quando eu me toquei realmente, haviam passado mais de 3 décadas, sabe, que eu estava fora do mercado fonográfico. Daí eu assinei com a DEC Disc, lá do Rio de Janeiro, e foi outro susto, né? Porque a DEC me contratou, num primeiro momento lançamos um disco impecável, né?
Só que eles estavam com Paulo Miklos, mais outro titã que eu não me lembro lá, esse titã, sabe, que estava com eles, estavam com Elza Soares, estavam com não sei o quê. Aí eu comecei a perceber o seguinte, que tudo aquilo que eles haviam me prometido de trabalho de divulgação não estava acontecendo, né? Então, daí eu abria o site da Deck Disc e tal, não sei o que, e via lá, sabe, propagandas de todos esses artistas dele, menos a minha, né? Aí eu cheguei e pedi uma reunião, falei, o que está acontecendo? Não, mas está saindo, está saindo. Quando eu fui fazer uma pesquisa onde estava saindo, publicidade, realmente saía. Só que saía em sites de restaurantes, de alimentação, sabe, que não era o público, sabe, voltado para a música, né? Isso foi que ano? Foi 2017. Já bem recente mesmo. É, recente, né? Daí eu peguei e falei, bom, mas aí eles foram muito taxativos. Você não está satisfeito, sabe, a gente rompe contrato sem problema. Eu falei, tá legal, então vamos romper contrato. Só que daí eu fiquei dono daquele disco, tudo, sabe, assim, na parte de edição, na parte do master de gravação, tal. O disco está comigo, pronto para ser relançado, que eu vou ter oportunidade de relançar de novo, logo com a Quarup agora. Olha, que legal. É. Não tem data ainda. Não, ainda não. Mas até o fim do ano, certamente. Quando você fez a música A Rosa de Hiroshima, você já conhecia o Vinícius de Moraes? Não. O Vinícius de Moraes, para quem não sabe, é o autor da letra da Rosa de Hiroshima. E para quem não sabe, chamado de poetinha. É. Tem uma infinidade de sucesso. O que aconteceu, né? foi o seguinte, nós estávamos num trabalho de pesquisa, que era um caminho, né, um partido adotado pelos Secos e Molhados, de musicar grandes nomes da nossa literatura, né, não só da literatura nacional, né, como da língua portuguesa, enfim, né, e também de alguns autores latino-americanos, né. E aí o que acontece? Nós estávamos mergulhados nesse trabalho, sabe, lendo muitos livros, lendo muitas coisas. Então, e foi nessa época que chegou o João Ricardo foi não me lembro, um evento e deram para ele um livreto que era, acho que do tamanho desse teu caderno aqui, assim, muito fininho, chamado Antologia Poética Vinícius de Moraes, né? E daí ele chegou à tarde em casa e falou assim, olha, dá uma olhada nisso aí, porque eu estou pesquisando outros nomes, outros autores, né? Não vou ter tempo de ver. Eu falei, tá legal. E peguei o livro e joguei sobre a minha escrivaninha. Aí o livro caiu aberto, exatamente onde estava o poema. Exatamente onde estava o poema Rosa de Hiroshima, né? Quando, mais tarde, na hora de dormir, lá por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, que era o horário que eu costumava me recolher, eu bati o olho naquele livro aberto na minha área de trabalho, lá no meu quarto, e vi que, sabe, li esse poema, né? Aí eu fiquei impactado pela força do poema, né? Eu falei, nossa, isso tem tudo a ver com o trabalho dos Secos e Molhados, porque nós tínhamos, sabe, uma vertente muito politizada, não partidária, né, mas politizada, né, extremadamente politizada, e aquele tema falava de uma catástrofe universal, que era a explosão da bomba atômica, né, sobre Hiroshima e Nagasaki. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui dormir, né? Às 3h da manhã, eu acordei, liguei o abajur do meu quarto, sabe, peguei o livro de novo, li mais uma vez o poema e falei assim, nossa, eu preciso compor uma música para esse poema, né? Aí eu me fiz uma pergunta que foi à luz do fim do túnel. Antes de dar o primeiro acorde, sabe, qualquer, sabe, de intenção de composição, eu me fiz uma pergunta. Eu falei, que partido será que os bons compositores, sabe, no mundo adotariam perante um poema que já é forte por si só, né? Que caminho musical a ser adotado? Que já era, né?
E aí foi quando veio o estalo na minha cabeça. Então eu compus uma melodia muito doce que não brigava com o poema e que enaltecia o poema, né? Que trazia o poema como principal mensagem realmente. E esse foi o grande segredo do sucesso, de que as músicas falam. Tive a sorte de fazer uma melodia bonita, né? Sabe, Você já conheceu o Vinícius? Não conhecia. Então, aí que eu vou chegar onde você quer a tua pergunta. Aí nós fomos, alguns dias depois, convidados para gravar um programa na TV Bandeirantes, lá em São Paulo. Quando estávamos no camarim, alguém bateu a porta e pegou e fez assim, olha, Vinícius e Toquinho estão no camarim ao lado. Eu, na hora, passei a mão no violão, né? Bati na maior cara dura no camarim, tal, não sei o quê, me apresentei ao Vinícius e falei assim, olha, eu sou um integrante de um grupo que você certamente ainda não ouviu falar, Secos e Molhados, mas nós já estamos, sabe assim, fazendo um certo barulho aí na imprensa, na mídia. Eu falei, eu tomei a liberdade de musicar um poema seu. Ele pegou, me segurou pelo braço e fez assim, que poema, menino? Eu falei, Rosa de Hiroshima. Ele travou, né? Aí ele fez assim, como você conhece isso? Que responsabilidade, hein? Aí ele falou, como você conheceu esse poema? Eu falei assim, através de uma antologia poética sua, né? Aí ele falou assim, sente-se aí e me conta isso em detalhes, né? Aí eu contei para ele, ele falou, tá, me mostra a música, me mostra a música. Antes de que eu terminasse a música, ele segurou no meu braço e falou assim, menino, tenha certeza que a sua música vai eternizar meu poema. E Vinícius foi um visionário nesse sentido, porque foi exatamente isso que aconteceu, porque ele tinha uma mágoa muito grande com esse poema que Vinícius escreveu quando ele era diplomata fora do Brasil, né? E segundo ele mesmo, sabe, pouquíssimos intelectuais conheciam aquela obra dele. Por isso que ele se assustou como é que eu conhecia, né? E quando ele falou que a minha música ia eternizar o poema dele, sabe, aquilo foi, sabe, realmente uma coisa, sabe, visionária, né? Porque foi exatamente isso que a história mostrou, né? Foi a música que enalteceu o poema de porque em plena ditadura tinha tudo a ver também. De Vinícius de Moraes, e foi a música que levou o nome dele, sabe, a ser reconhecido como autor desse poema. Caramba. Deixa eu perguntar uma coisa. Durante a ditadura, como é que vocês dos Secos e Molhados conseguiram driblar bastante coisa? Como Bom, é que se portavam? há de se falar o seguinte, sabe, o regime militar naquela época, ele perseguiu muita gente, né? Tanto que Caetano foi exilado, Gil, Chico Buarque e tal, não sei o quê, mas Secos e Molhados, eles incomodaram, mas eles incomodavam não confrontando de frente. Hoje, né, que eu já tive a oportunidade de falar não só com o Ney, com o próprio João Ricardo sobre isso, tal, sabe assim, eu acho que eles tinham um certo receio, mas mais pelo fato deles serem incapazes de entender a nossa proposta, né? Isso para não falar que eles eram literalmente burros, né? Sabe? Mas era assim, né? Mas existia, sabe, assim, sabe, mais ou menos esse caminho, né? Sabe, na visão, né? Daquele regime ditatorial, né? Sabe, militarismo. Né? Mas eles chegaram a chamar vocês assim? Não, chegaram a perturbar durante muito tempo, né? Sabe, primeiro com censura, né? A cada show que a gente fazia, se aprovava um show, por exemplo, em São Paulo, capital, daí você ia fazer o mesmo show em Campinas, que era 80 quilômetros de São Paulo, e você tinha que fazer de novo show para censura local de Campinas, e assim de estado para estado, e assim, também, sabe, no Brasil inteiro. Muito cansativo, né? Então, quando eu brinco que nós fizemos 369 shows em um ano, né? Que deu mais do que um por dia, porque o ano tem 365 dias, se você contar as apresentações para censura, nós fizemos o dobro desse número. Né? Porque nós tínhamos que passar o show na íntegra, né? Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eles marcavam uma presença meio incômoda, né? Assim, por exemplo, com carros de policiais à paisana, com binóculos, sabe, debaixo da minha janela, na casa do Ney igual,
Sabe, se você botava o pé na rua, você ia até o supermercado, você topava com esses caras te seguindo, sabe, marcando, Caramba. sabe, e tal. Mas assim, mas nós não chegamos a ser incomodados a ponto de bater de frente, como o caso, né, dos nomes que eu citei, né? Caetano, Gil, Chico. Eu já peguei o finalzinho da ditadura, né? Já fazendo show, produzindo, dirigindo. Eu fui 2 vezes detido. Uma vez o delegado foi lá, entendeu? Meu jeito assim, meio folgado. Aí eu discuti com ele, pô, não parar, né? Fiquei isso, mas só detido. Fiquei um tempo, aí fiz interrogatório. E para nosso susto, né, sabe assim, né? Porque nós já estávamos o Brasil inteiro naquela época, né? De ponta a ponta, né? Do Oiapoque ao Chuí. Eu me lembro até hoje do sufoco que foi o show em Recife. Porque Recife, cara, eu não sabia disso, mas na época do militarismo, ele era o celeiro militar no Brasil. Sério? É, sabe? E aí, cara, nós tivemos problemas sérios em Recife, sabe? A ponto de tentar interromper o show, fomos levados de camburão para Polícia Federal, sabe, todos maquiados, paramentados, sabe, tal, não sei o quê. Isso foi um horror, né, sabe? Por isso que eu digo, a revolução de vocês, além da parte musical, né, foi de estética, por exemplo. Você acha que o sucesso de vocês tem a ver com a expressão corporal? Aquelas cabeças, pintura, corpo, Sim, é um gesto, misto de né? tudo isso, né? Tem tudo a ver, né? Tem. Além das músicas, né? Além das músicas. Agora, numa época, eu digo assim, de repressão, eu não consigo nem entender, né? Como é que vocês conseguiram? Porque foi no auge da repressão. Mas exatamente por isso, né? Sabe assim, porque eles não entendiam exatamente aquele nosso, até para eles, né? a nossa proposta, né? Então aquilo assustava um pouco, sabe assim. Luiz, Gerson, vocês que viveram nessa época, vocês acham que existe censura hoje ainda? Velada, mas existe. Existe. Mas é muito diferente. É muito diferente. É bem diferente da hoje, censura que nós estamos nos referindo dos porque anos 70, da época do AI-5, né? Mas era outra história. Eu já peguei o história. final, imagina, o final não existia diálogo, né? O cara chegava para você e dizia, por exemplo, como disse, eu era diretor de uma casa noturna, tipo essa aqui, sim. Aí nós estávamos no palco, entendeu? Eu subia, eu falava, fazia poesia e tal, aí eu fui, as entradas proibidas são feridas machucadas, incontidas ou sem graça neste mundo de mulher. É seguir para não parar, pois saudade também passa, mas a dor deixa suas marcas, faz do braço firme e forte. Quer dizer, aí o cara, por isso, chegou lá, subiu, você não pode falar essas coisas. Né? Ele nem sabia o que era direito, nem eu. Pois é. Está recitando uma magia aqui. Não, ele estava na plateia, subiu e começamos a discutir e tal. Aí quem é você? Ele para mim, eu perguntei quem é você. Que poesia, né? Entrando um pouco também no inglês, né? Spell, né? Tem a questão, parece uma espécie de uma magia, porque você rima as palavras, você tem uma entoação, tem tônicas, acaba parecendo. Porque eles não gostavam nessa época que você, por exemplo, eu falei isso camuflado. Né? Ele não sabia o que era, esse cara está falando alguma coisa que braço firme, mãe que é mole, não que suja o homem nobre, até ladrão faz o que pode para ter direito, dinheiro foge. E aí, cara, o cara ficou doido com aquilo. Mas é complicado, né? Porque mas eu vejo que hoje em dia, né, existe, sabe assim, como eu falei, uma censura velada, mas ainda tem. Né? Mas eu acho muito diferente, porque a gente precisava fazer essas coisas assim camufladas. Hoje você consegue, eu acho que... Tudo um produto porque é muito... porque essa censura de hoje é uma coisa mais do poder, entendeu? Antigamente o cara ele te proibia, né? Entendeu? Hoje você é proibido de uma outra forma. Eu acho existe mais uma forma de você dialogar. Antigamente o cara queria que você fizesse sentido para ele, quer dizer, ele queria te ver, ele podia você como homem, né? Você, às vezes, eu, pelo menos, me sentia muito atingido. Mas cada um tem
Mas vamos passar, que ainda bem que nós estamos noutra chave. Agora, você lançou um livro sobre os Secos e Molhados. Lancei em 2012, né? Foi, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu tinha resolvido escrever só um depoimento, porque nessa época, tanto o Ney quanto o João Ricardo estavam falando tanta bobagem, sabe? Mas tanta bobagem que aquilo me incomodava literalmente, né? E eu peguei e pensei o seguinte, eu falei, nossa, eu já estou com uma idade, com um distanciamento crítico, sabe, bastante, sabe, intenso, digamos assim, né? Sabe, para poder escrever um depoimento e esclarecer ao grande público, né? Sabe, o que realmente aconteceu, o que é realmente, sabe, o princípio, o meio e fim dos Secos e Molhados. E a coisa acabou tomando o formato de um livro, né? O livro chama-se Meteórico Fenômeno, Memórias de um Ex-Secos e Molhados. Caramba. É. Eu só não lembrava do nome, eu sabia que você tinha lançado. Uma recomendação de leitura aí, moçada. Mas foi quando esse lançamento? 2012. Agora, valeu para você? Valeu, teve uma boa repercussão, vendeu bem. Agora, nesse livro, eu peguei algumas coisas que demonstrou que o quanto o João Ricardo não perdoa você e o Ney. Aí é um problema pessoal dele, né? Eu ia perguntar assim, por né? quê. João Ricardo, sabe assim, eu costumo definir que é o seguinte, João Ricardo é uma pessoa complicada de você analisar, porque ele é dono de aquilo que eu chamo de um caráter excêntrico, sabe? Sabe, onde se atribui-se megalomania, enfim, né? Todos esses adjetivos que a gente evita trazer para o dia a dia, né? E aí é uma pessoa muito difícil de você manter qualquer tipo de diálogo, porque ele se acha, sabe, um cara que dá, sabe, na primeira entrevista de Secos e Molhados, né? Antes mesmo do sucesso massificado, tal, não sei o quê, falando o seguinte, que no mundo só existiam dois compositores, ele e o Paul McCartney, sabe? Sério? Ou não bate bem, ou, sabe, a megalomania, sabe, fala mais alto, né? Mas isso no auge do sucesso. Já no sucesso dos Secos e Molhados, né? Mas uma das primeiras entrevistas que a gente deu, acho que para uma revista de peso, não me lembro se foi a Veja, se foi... enfim, né? É surrealista, né? Sabe? Ele era, como eu falei, uma pessoa muito criativa, né? Porque eu já vi falar... Eu já vi falar sobre o pai dele, que virou empresário, de vocês, aí deu a confusão. Isso é uma história... O seguinte... Na gestão do Moraci Duval, que foi nosso empresário, nós tínhamos uma sociedade de 25% entre o Ney, o João Ricardo, o Moraci Duval e eu, né? Com cotas de 25% sobre uma empresa chamada SPPS Produções Artísticas, que, na verdade, foi criada para dirigir a marca de fantasia que é, sabe, Secos e Molhados, né? E aí... Vocês todos participavam disso? Todos nós participávamos. Tinha uma sede na Alameda Itu, em São Paulo, esquina da 9 de Julho, uma casa de 3 andares, sabe, com 17 funcionários devidamente inscritos, contratados pelos regimes lá de CLT, esse tipo de coisa. Então, tudo funcionava contento. Quando a gente sai para o México, né, o Moraci Duval havia traçado uma turnê que nós iríamos ficar 9 meses fora do país, né? Nós iríamos para o México, Estados Unidos, pegava a Copa do Mundo na Alemanha, trabalharemos toda a Europa durante esses meses e terminaríamos em Hiroshima, sabe, como uma última apresentação dessa turnê. Nós precisamos, naquela época, eleger uma pessoa que
ficasse à frente da SPPS, porque nós já estávamos trabalhando com produção de peças teatrais, sabe, apoiando, né, investindo nesse sentido e tal. E a única pessoa disponível foi o pai de João Ricardo, João Apolinário, né, que era um poeta, né, um crítico de teatro na época que ele trabalhava, né, para os Diários Associados como crítico de teatro. E aí, o que aconteceu? Quando ele se vê à frente da SPPS, e com a nossa ausência, ele pega e usa de uma procuração que nós havíamos deixado para ele poder dirigir a empresa, para encerrar a SPPS e criar a SM Produções Artísticas, onde só ele e o filho passariam a ser os donos. Né? Caramba! E aí foi um baque, né? Um banho de água fria, né? Para mim e para o Ney, porque nós descobrimos isso, sabe, em plena nossa viagem no México, sem poder fazer muita coisa, porque estávamos ilhados dentro da suíte presidencial do Maria Isabel Sheraton lá no México, sabe? Então não tínhamos muitos recursos naquela época, né? Que não existia celular, né? Computadores, internet, não existia nada disso. Né? E aí, por exemplo, o resumo dessa história é que eles mataram a galinha dos ovos de ouro, né? E aí eu me pergunto, né? Por que motivo? Ganância? Eu acho que foi o principal motivo. Né? Falta de visão num segundo momento, né? De não ter enxergado que podiam dar com os burros na água como deram, né? Porque a carreira de João Ricardo acabou com Secos e Molhados. Né? Por mais tentativas que ele tenha feito de lançamentos usando o nome Secos e Molhados que ele registrou como dele, tal, Pensou que ele ia... nenhum dos trabalhos teve a expressividade que teve os dois primeiros discos na formação. Mas depois disso ele ainda conseguiu? Você acha que ele ainda conseguiu alguma coisa assim? Nada, muito pouco. Você conseguiu muito pouco, mas não fez absolutamente nada. Né? E hoje, por exemplo, analisando esses discos todos que ele lançou com o nome Secos e Molhados, eu particularmente vejo que ele ficou preocupado em fazer um repeteco daquilo que ele entendia como caminho de sucesso daqueles dois discos. Então você ouve um disco, não precisa ouvir mais nenhum dos outros, porque é tudo igual, é tudo, sabe, eu não chamaria nem de releitura, mas é uma cópia, sabe, muito mal feita dessa tentativa de caminho, né? Mas, enfim, o foco não é João Ricardo. Então, com toda essa bagagem sua, de muitos anos, né? Porque é muito difícil, né? Alguém chegar no sucesso, você chegar. Tem muita gente que tenta, os mais sim. novos. O que você diria para o pessoal que está começando? Eu acho que vai aí, sabe assim, indiscutivelmente, uma questão primordial que é assim, né? Você está fazendo um trabalho no momento certo, no lugar certo, né? E com uma tremenda dose de sorte, que foi exatamente isso que teve os Secos e Molhados. Né? Nós estávamos na hora certa, no lugar certo e com uma sorte fenomenal. Né? As pessoas certas trabalhando ao nosso lado e tal. Mas assim, o que eu vejo hoje, né? Por exemplo, né? Eu estou à frente de mais 4 músicos que trabalham comigo. Né? Todos eles, particularmente, têm o sonho do seu próprio trabalho, do seu sucesso, coisa e tal. Possibilidades disso acontecer, zero à esquerda. Né? Por uma questão muito simples, né? Dedicação e trabalho, que foi isso que Secos e Molhados teve. Desde o primeiro momento, sabe, nós trabalhamos arduamente, sabe, de segunda a segunda, ensaiando todos os dias antes de colocar o primeiro trabalho para o público. Pô, que recado melhor que esse, né? Gente, ó, pessoal então, mais jovem. Então é assim, né? O pessoal mais jovem que quer fazer sucesso precisa arregaçar as mangas e trabalhar, porque daí você vai ter seu reconhecimento. Eu falo muito isso, né? Para quem não sabe, eu sou diretor, produtor e empresário. Então, quando eu pego esse pessoal mais jovem, eu procuro dizer isso, né? Horário, entendeu? Chegar na hora,
entendeu? Ser profissional por excelência. Profissional, né? Tá. Sabe, você tem que ter, sabe, responsabilidades com os seus compromissos, enfim, é isso. Resumindo, é isso. Isso aí. Como é que na época que vocês estavam gravando discos, como é que os Secos e Molhados se portava diante, pô, vamos fazer a gravação aqui, concretamente o pessoal tinha algum devaneio, uso de alguma coisa, ou não, centrava totalmente, horário? Não, a gente era muito pé no chão nesse sentido, né? Mesmo porque a gente pegou aqueles anos loucos no mundo, né? Sabe, de você estalava o dedo e tinha a droga que quisesse, sabe, na tua frente, sabe, sem custo nenhum, sabe, sem Isso nada. Isso eu ia perguntar também. Né? Então, por exemplo, só que é o seguinte, o único show que nós entramos loucos, né? Mas por ter fumado um baseado de maconha, de marihuana. Foi um desastre. Né? No dia seguinte, nós reunimos todos os músicos e falamos o seguinte: a gente não determinava o que cada um quisesse fazer, se drogar, beber, sabe, virar alcoólatra, o que quisesse. Né? Liberdade total de expressão. Não profissionalmente, porque a gente, sabe, tinha responsabilidade com o público pagante e esse público pagante não estava pagando para te ver dando risada à toa no palco, como foi o que aconteceu nesse show lá no Teatro Municipal de São Caetano, lá em São Paulo. Agora, você ainda tem assim, uma visão daquele... Porque foi uma coisa mais fantástica que eu vi num vídeo, né? O show de vocês no Maracanãzinho, assim. O meu trabalho, o show, pô, só de imaginar... Maracanãzinho foi um marco, né? Sabe, assim, eu sempre me perguntam isso e eu sempre respondo da mesma maneira, sabe, assim. Quando eu fecho os olhos, eu tenho ainda, sabe, a mesma sensação, sabe, de quando nós entramos no palco, sabe, para dar início no show no Maracanãzinho. Sabe? Que a estrutura do Maracanãzinho, com 25 mil pessoas, fazia assim. Sabe? Você falava, isso vai despencar, né? Não é possível. Né? Que era uma boiada solta, né? Sabe assim. Mas o que foi fantástico foi assim, o respeito do público. Né? No primeiro acorde, sabe, o público silenciava e assim foi música por música daquele show. Vocês, os Secos e Molhados, foi a primeira banda a lotar um estádio, sim. Sem ser um grupo muito já havia acontecido no Maracanãzinho o Festival Internacional da Canção, né, mas com 12, 14 artistas. Né? Quantas pessoas estavam lá? Dentro, 25 mil pessoas, e mais outras 25 fora querendo entrar. Foi uma loucura aquilo. E foi a primeira vez na história, né? Aliás, esse show do Maracanãzinho foi um marco de primeira vez de uma série de coisas. Aquilo que virou lugar comum, que hoje em dia você vê em clipes internacionais, coisa e tal, do pessoal acendendo isqueiros na plateia, coisa e tal, aconteceu pela primeira vez no show dos Secos e Molhados no Maracanãzinho. E exatamente quando eu comecei a tocar Rosa de Hiroshima, o pessoal, sabe, pegou seus isqueiros e acendiam luzes, piscando. Por isso que eu falo, a repressão daquela época fez vocês mexerem com a liberdade de todo mundo, a cabeça das pessoas achava que era uma liberdade... Então assim, né, o show do Maracanãzinho foi marco de uma série de coisas, né, sabe? E a partir daí, sabe, abriu espaço para aquilo que viria na sequência, né, sabe, assim, inclusive com o sertanejo, né, que começaram a lotar estádios, coisa e tal, sabe, se a gente não tivesse aberto essa porteira, sabe, dificilmente eles teriam chegado com tanta facilidade. O que vocês foram fazer, cara? O que vocês foram fazer? Pois é. Essa pergunta não é o que nós fomos fazer, a pergunta foi o que o pai do João Ricardo e o João Ricardo foram fazer ao matar a galinha dos ovos de ouro, né? Porque tiraram do público, sabe, o doce, né, que estavam se deliciando. Posso perguntar uma coisa? Que droga que eles estavam usando? Não tenho ideia. Eu não faço a menor ideia. Onde é que
cara tirou a ideia? Não, isso aqui vai dar certo. Eles vão aceitar a minha proposta. É. Tipo, cara, mano... muito Não, é louco isso, surrealista, né? Apesar que, olha só, como eu venho trabalhando com muita gente, eu já vi toda vez, cara, que entra o dinheiro, antes do dinheiro tudo é maravilhoso. Começa a entrar dinheiro, começa a ir, né, o poder o cara tem um poder, né? Pequeno poder. Aí as pessoas começam... O Ney fala sempre nas entrevistas dele, eu até faço peço a liberdade para um adendo antes, que é o seguinte, que é uma coisa que me incomoda muito, porque ele pega e fala o seguinte: antes do dinheiro, sabe, o combinado era depois do dinheiro, nada daquilo que foi combinado, sabe, aconteceu. E ele sempre me inclui como responsável, junto com o João Ricardo. E esquece que eu estava exatamente do lado dele na mesma condição, né, em Mato Grosso. Então, e me incomoda sobejamente quando ele fala dessa maneira, porque eu sofri exatamente a mesma, sabe, aquilo que ele... vítima do mesmo problema, né? Sabe? Isso eu ia te perguntar, porque isso aí já me incomodou, assim, porque todas as pessoas que contam, né? Vocês dois saíram. Nós dois saímos juntos, sabe? Nós dividimos durante mais de 5 meses o mesmo quarto na casa do Paulinho Mendonça, no Rio de Janeiro, até que cada um, sabe, conseguisse sua moradia no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho tão estranho quando ele fala assim: aquilo que foi combinado antes do sucesso foi uma coisa, depois, sabe, foi outra, tal, e me inclui como, sabe, responsável, sabe? Tô fora, Ney. Sou vítima tanto quanto você. Mas eu já vi ele falando também, ele se contradiz porque eu tenho um momento que eu vi ele falando, como é que foi que ele falou? Que ele fala só do João Ricardo e do pai. Ele conta essa história que você falou, ele conta exatamente o que você falou. Aí, de repente, a gente não entende por que ele te incluiu na hora que... eu acho que Ney, pelo próprio avanço, né, de idade e coisa e tal, sabe, ele anda ultimamente confundindo algumas coisas, né? Por isso que eu falo, mas como ele é nem Mato Grosso, ninguém contesta, né? Tem a história do Kiss também, né? Ele diz história do Kiss, que ele fala, sabe, assim, que os empresários do Kiss foram lá para tirar ele dos Secos e Molhados. Isso eu já tinha escutado também. Isso aí ele fantasiou na cabeça dele, né? Sabe, o que acontece foi o seguinte: nós estávamos no México, chegaram 2 empresários americanos que não tinham nada a ver com Kiss, né? Queriam nos levar para os Estados Unidos, né? Então foram tratar no México, sabe, de detalhes, sabe, se eles iam poder explorar a nossa logomarca em camisetas, isqueiros, canetinhas, coisa e tal. O tema maior da conversa era sobre o que eles teriam de vantagens em levar, sabe, Secos e Molhados para... Ocorre que no meio dessa conversa, o tal do David Rufino, que era um deles, que eu me lembro do nome até hoje, dos empresários, eram 2, o outro chamava Paul alguma coisa, que eu não me lembro, ele falou o seguinte: olha, quando nós trouxemos os Beatles para a América, nós criamos um grupo, a imagem e semelhança dos Beatles, que foi o The American Beatles, que depois, sabe, evoluiu para o The Monkees. O The Monkees? Né? Ele falou... Isso eu já escutei muito. Ele falou assim: tenha certeza que nós vamos criar um grupo, a imagem, sabe, de vocês. Né? Só que aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque nós não demos a menor importância. Ocorre que 1 mês e meio depois dessa reunião no hotel lá no México, nós abrimos a Rolling Stone e tinha, pela primeira vez, uma foto do Kiss maquiado, sabe, com maquiagens muito, muito parecidas com a dos Secos e Molhados. E com agravante, né? O primeiro disco do Kiss saiu em 18 de fevereiro de 1974. E o nosso tinha saído, sabe, 8 meses antes. Agora me diz uma coisa, vocês fizeram esse disco em 72? Sim, o disco em si... porque na Continental uma vez eles falam que é 72. Não, mas foi lançado em 73. 73, tá. Só para...
Caramba. Nós gravamos em maio, junho e julho de 73. O disco saiu em final de julho de 73 para o público, né? Então o que aconteceu foi isso, né? E o Ney de repente fantasiou que os empresários foram lá para tirá-lo dos Secos e Molhados e compor o Kiss. Não, sabe, isso é delírio da cabeça dele, eu falo sem o menor constrangimento. Olha, então eu acho que a gente pode É claro, tem que ver as chamadas. fazer a chamadinha da... Agora você fez a chamada, vamos fazer a chamada para o show, né? Pode ser. Como se fosse uma entrada do show, a gente Quer fazer corta. do hidromel também? Do hidromel, a gente mostra a garrafa, Pô, perguntar para ele o negócio do festival da casa aí, para a gente falar. moçada, temos aqui o nosso primeiro apoiador. O apoiador desse episódio é o pessoal da Queiram Hidromel. Como vocês podem ver, talvez tenha essa garrafa aqui. E a taça A taça aqui que ele já está experimentando. experimentando. Temos aqui, o que é o hidromel? Hidromel é aquela bebida fermentada de mel, que nem vinho, só que é de mel. Quem assistiu o episódio, um dos nossos episódios anteriores vai saber bem. E, bem, né? Temos aqui mais uma garrafa. Se ele quiser escolher para mim. Pode ter essa aqui. Temos essa aqui. Então, Gerson, você estava experimentando a feta de abóbora, né? Gostou dessa? Gostou? Quer trocar? Você achou? Não, Tá muito bom. boa. Experimentar Muito mais boa. uma, a gente abre. Depois. Depois. Cada garrafa tem sua história, como diz. Então eu vou falar sobre, dia 25 de julho, sem ser nesse sábado, no próximo sábado, o Gerson com a sua banda estará aqui nesse palco iluminado no Crossroad. O Crossroads, esse mês de julho de 2026, está comemorando 29 anos. Pensa, é estrada, bicho, para uma casa ter 29 anos. E ano que vem vai fazer 30. É fantástico. Fantástico. E todo final de semana a casa está querendo homenagear uma parte do rock, não é mesmo? Teve esse último final de semana, Puxa, ô Bruno, ajuda nós aí. Quais foram as bandas que apareceram no último final de semana? Teve algumas. Enfim, e dia 25 agora, de julho, vai ter o nosso ilustre Gerson Conrad, cara. Uau, vai ser uma noite tanto. Eu acho que ele vai fazer a revolução que ele não quis falar, hein, aqui nesse palco. Porque eu vi o ensaio, achei fantástico os músicos, o guitarrista lá que toca mais alto, o baixista que se vira lá para correr atrás do baterista e do baixista. É fantástico. Vou voltar um pouco aqui para a história dos Secos e Molhados. A formação inicial era dois violões Voz. de uma voz, vamos dizer. Era muito doido até nisso, cara. A gente cantava. Nossas referências na época era Simon Garfunkel, Crosby, Stills and Nash. Esse era a referência que nós tínhamos. Eram os grandes caras da época. Hoje a formação de banda, o pessoal vai falar: o que você tem uma banda? O vocal, o baixista, o guitarra e o baterista. Se não tiver, o tecladista. Mesmo, né? Ou às vezes, se bem que hoje tem. Mas eles tinham os músicos por trás. Mas vieram logo em seguida, né? Como é que foi a inclusão? Então, durante o primeiro passo para a criação dos Secos e Molhados, foi um trabalho muito centrado em dois violões, né? A gaita de boca que o João Ricardo tocava, e esporadicamente eu fazia uma flautinha doce de madeira, sabe, que eu arriscava fazer um som para a gente ter uma graça a mais, né? Mas daí, quando a gente sentiu necessidade realmente da banda, nós convidamos uma banda de apoio com formação clássica, que era teclado, guitarra, bateria, baixo, né? Inclusive, eu não sei se era maestro de vocês, eu conheci até ele. Ele também lançou um livro falando sobre... O Willy Verdaga, sim, lançou recentemente. Bom pra caramba ele. Muito bom. Mas vocês só escolhiam um músico bom também. Sim. Márcio Montarroz tocou com você ou com os Molhados? O Montarroz tocou com o Ney muito, né? Eu tinha uma casa noturna no Rio,
que ele tocou comigo também. Quem fazia instrumental lá. Quem tocou comigo foi... Eu tive dois... O Mauro Senise, que é do Rio, e o... me fugiu o nome, que foi marido daquela menina da Globo que perdeu o filho no túnel. Que apresenta o Sem Censura na Isso. TV Cultura. Esse é o nome dela também. Mas no segundo disco do Secos e Molhados tem também o Norival de Ângelo, né? Que hoje é o atual baterista do Roberto Carlos. O Norival tocou com a gente antes de tocar com o Roberto Não, Carlos. só músico fera, cara. Não estava mal acompanhado, não. Pô, os caras... Porque isso tem a ver, né? Você faz uma diferença. Não. Pô, o cara Não é cara tinha subiu, magia, né? Tipo, alguém, nossa, foi juntando as pessoas certas. por isso que, às vezes, eu fico viajando. Como é que eles conseguiram? Porque você estava em São Paulo, né? Assim, dois garotões conseguiram juntar essa turma toda. Sim. Era uma época que hoje já se tem uma noção muito maior como é que é a produção de um disco, de uma música, de bandas, mas acho que naquela época tinha uma noção com certeza, mas não era tamanho que nem hoje. Não. Pô, mudou muito, né? Em 73, que vocês lançaram o primeiro disco, o Raul Seixas também lançou o Krieg Rabandolo. Como é que vocês chegaram o Raul, a gente se cruzava muito durante viagens, né? Às vezes, porque coincidia dele estar na mesma cidade fazendo show, né? Na mesma data. Mas a gente nunca teve muita proximidade, não, sabe, com ele, né? Poxa. Inclusive, numa época ficou uma coisa meio mal parada, que eu já fui criticado porque ele tem um movimento muito grande de seguidores do Raul Seixas, né? Mas na época que ele lançou Sociedade Alternativa, nos falaram, eu estou vendendo peixe conforme chegou para mim, tá? Para que não me critique depois, que ele havia se vendido para o regime militar. Caramba! E aí ficou todo mundo meio com o pé atrás com o Raul Seixas. Já chegaram a falar para você toca Raul? Mas isso tem até uma explicação, né? O Secos e Molhados se apresentou no ginásio de esportes lá de Brasília, eu não me recordo o nome agora, e estava o ministro de Minas e Energia na época, se eu não me engano, era aquele Shigeaki Ueki, lá, Ueki, e com a família. E daí nós entramos no palco e ele mandou cortar as luzes na energia do estádio, porque ele queria que o Ney cobrisse o peito porque estava agredindo a sogra e a mulher dele, o peito nu do Ney. Tá vendo? Isso aí, hoje, com toda a repressão, hoje não existe. Daí o que aconteceu foi que na sequência, ou no dia seguinte, né, o Raul Seixas se apresenta no mesmo estádio, sabe, com Sociedade Alternativa, e por isso essa polêmica de que nada aconteceu. Né? Sim, isso que Sociedade Alternativa era na cara dizendo uma sociedade alternativa. Né? Chegaram a gritar para você, toca Raul já? Já. Toca Raul, virou uma expressão. Já. Isso aí. Uma vez eu estava fazendo um show em Vinhedo, lá em Colab em Campinas, lá em São Paulo, e era um palco alto, eu me lembro que era um palco bem alto, e tinha dois caras apoiados assim, sabe, com a mão, sabe, essa coisa. E eu estava muito próximo do palco, né, aqui e eles puxavam a barra da minha calça e falavam, toca Raul, toca Raul. O cara me incomodou sobejamente. Você sabe que um cara que fica bravo com isso é o Lobão, né? Quando falam pra ele, toca Raul, ele fica, pô, cara, mas tem um motivo também. Lobão é figura, né? Você chamou ele para tocar também, né, como baterista? Eu chamei o Lobão para tocar como baterista e ele não me perdoa até hoje porque eu dispensei na sequência. Mas ele era ruim de bateria.
Ele era muito ruim. Mas a gente nunca teve maiores problemas. Toda vez que ele me encontra, ele faz você, hein? Deve ser engraçado, né? Pô, tu sai fora, Lobão. Gente, olha só, vamos preparar então as chamadas. Eu ia fazer mais uma pergunta. Não, pode fazer. Pode. Ano passado, você teve um reencontro com o Ney, não teve? Você lançou, acho que foi uma música chamada Ouvindo o Silêncio. O Fio do Meu Destino. Fio do Meu Destino. Na verdade, foi assim, eu fiz o lançamento dessa música, foi um EP que eu lancei pela Warner Chappell, e o Ney demonstrou interesse, e daí o meu parceiro, Rogério Batalha, que o conhece e tal, pegou e fez assim, pô, Ney, por que você não grava? Né? E ele gravou, né? E aí o que aconteceu foi o seguinte, é que eu particularmente não gosto da gravação do Ney. Sabe? Eu não gosto nem do arranjo nem da gravação, porque eu achei que ele cantou muito displicentemente. Sabe? Já falei isso pessoalmente para ele, falei, sabe, você ficou anos sem gravar nada meu, na hora que grava, sabe, canta como quem estivesse cantando no chuveiro. Né? Esqueceu como é que Mas era? isso foi quando? Agora, recente, ano retrasado. Foi logo depois da pandemia. De onde é que veio aquele eu calo para cantar de novo o que não se canta mais? Então, isso aí é uma frase do poema do Paulo Mendonça, do Paulinho Mendonça, que foi composto como música de encerramento para o documentário Primavera nos Ventos, sobre os Secos e Molhados, que passou pelo Canal Brasil. E voltando um pouco aos anos 70, você acha que tem uma maneira de replicar esse molho dos anos 70 na música? Você vê que tem gente que tenta replicar, Olha, mas não eu consegue. costumo sempre falar, sem falsa modéstia, que o som que eu faço hoje, né, eu acho que ele é uma evolução natural, sabe, daquilo que os Secos e Molhados fazia. E sem falsa modéstia, eu acredito que se Secos e Molhados estivessem ainda juntos hoje em dia, nós estaríamos fazendo um som muito próximo daquilo que eu apresento atualmente. Patrocinadora Hidromel. Tudo bom para nós, tá? O Criador de Fantasias, que é o nosso projeto, entendeu? A gente espera trocar coisas aqui nessa casa maravilhosa, com o Gerson, que é uma pessoa também maravilhosa, que eu até não cumprimentei ainda, mas essa foto a gente vai fazer junto, muitas coisas ainda, se Deus quiser. Amém. Amém, né? Agora uma coisa que eu gostaria de dizer para o Gerson aqui, mas é porque eu sou assim mesmo, é o meu trabalho, eu sou diretor, produtor e tal, a própria Zezé Mota, eu já fiz show com ela, entendeu? Já carreguei ela, botei assim, bebeu demais, entendeu? Lá em Angra. Em Angra eu fiz Djavan, Barão Vermelho, Paralama do Sucesso, para 30 mil pessoas. Fizemos um evento lá, toda a produção minha, direção, apoio da prefeitura, 70 mil pessoas. Fizemos Exalta Samba na quinta-feira, sexta-feira, Cidade Negra, sábado só para contrariar, e a turma da Xuxa. Mas era para ir a turma da Xuxa, mas foi uma outra banda, porque a Xuxa não tinha agenda. Mas eu estou falando tudo isso só para dizer porque que eu... Ó, quando eu vi o disco, porque eu fui escutar o disco, o Gerson com a Zezé Mota, eu não entendi, porque assim, eu trabalhei com novela também, na Som Livre, fiz um monte de coisa aí já em gravadora, Poligram e tal, já lançamos vários artistas. E eu trabalhei em rádio, né, escolhendo música. Então, o meu trabalho é esse, assim, de olhar as coisas. Por exemplo, eu falei uma coisa para ele que eu não sei se ele gostou, eu faço letra também. Eu deixo as pessoas mexerem na minha letra, mas o cara, quando vai mexer na música dele, ele não gosta. Mas, assim, é porque assim, eu sou muito também assim, de olhar as coisas e mexer. Eu acho, Gerson, entendeu? Assim, olhando, eu ainda não, veja bem, ainda vou ver o show dele dia 25, ainda vamos ver várias coisas. Mas eu acho assim, realmente tem um negócio diferente que eu ainda não consegui pescar, mas eu acho que aquele, vendo o disco da Zezé Mota, não era que você não pudesse ter uma outra pessoa. Eu só acho que ela, quer dizer, a pessoa que você tinha que escolher não era bem a Zezé Mota, assim, só, veja bem, com todo respeito a Zezé Mota, mas assim, pelo estilo que eu vejo dele, eram duas coisas que não bateram, assim, eu vendo o disco, né?
Pô, mas eu acho que você tinha que ter uma pessoa, entendeu? Criativa por trás de você, não pela frente. Entendeu? Assim, alguém que... Eu acho... Sabe, eu estudei muito esse disco. Fiquei olhando assim, porque assim... Mas como? Entendeu? Porque eu sei que as gravadoras... Eu trabalhei muito dentro das gravadoras. E eu sei que elas impõem coisas, entendeu? Talvez por causa da novela. Eu trabalhei com o pessoal da novela. A Som Livre, eu tenho muitos amigos, assim. Então, assim... Que às vezes a gente bate de frente, né? Porque eu sempre fui aquele cara que, pô... Por exemplo, editora. Eu fui fazer meu livro em editora. Eu trabalhei, fiz capa de livro, fiz capa de CD... Cara, eu sempre discutia, sempre fui o cara que brigou por causa disso, porque, pô, eu acho um absurdo, né? A gente fazer um livro, pô, percentual, a gente só ganha se for virar best-seller, porque a mesma coisa o artista, o cantor, entendeu? Hoje está melhor, né? Porque não perde o direito das músicas. Mas voltando aqui ao livro, ao disco, né? Eu acho assim, cara, porque era um momento... Mas eu acho que você ainda está nesse momento. Uma coisa legal que você tem, você não perdeu aquele... Já falei para você isso, né? O brilho de... Sabe, ele brilho no olhar. Porque eu acho assim, às vezes, as pessoas que ainda não chegaram a viver 50 anos, isso eu falo no meu livro, eu tenho um personagem jovem e adolescente, eu falo muito sobre isso. E às vezes a gente precisa, porque as pessoas pensam em 50 anos, para quem ainda não viveu, pô, coisa pra caramba. Não, 50 anos, gente. Passa que a gente não vê. Às vezes a gente precisa desse tempo, entendeu? Para a gente fazer alguma coisa. Eu acho assim, vendo as poucas coisas, eu vi do Gerson, pô, ainda tem muita coisa legal para fazer. Tem muita revolução para fazer, entendeu? Independente, entendeu? Eu não sei o que aconteceu nesses 50 anos, entendeu? Eu vou pesquisar mais sobre o Gerson, porque é uma pessoa, eu já me considero seu amigo, assim, só pelas filosofias, pelas poucas coisas que eu... Esse disco, por exemplo, entendeu? Os Molhado é uma coisa que eu sempre achei fantástico, assim, sempre estudei a música, né? Eu vou lá, olho como o cara faz, entendeu? Agradecendo aí a todos vocês, tá? Que estão nos dando esse prazer, né? Tá? Que, para quem não sabe, nós chegamos a quase 200 mil visualizações, estamos chegando a quase 20 mil curtidas, não é curtidas, as pessoas viram nossas publicações e curtiram isso aí, então a gente está, sabe, agradecido a isso aí, que não é fácil, entendeu? E estamos chegando a 4 mil pessoas, entendeu? Esperamos chegar até o final do ano a 10 mil pessoas, e estamos indo. Em 6 meses, nós estamos fazendo todo esse estrago aí na comunicação. Estamos aí, gente. Valeu. Dali, Tile. Muito obrigado, moçada.